Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, aleluia, em Mateus capítulo 6. Nós estamos meditando na série Sermão do Monte. Completaremos, melhor dizendo, o capítulo 6. E o mês que vem completaremos o capítulo 7. E aí concluiremos o Sermão do Monte. E grandes coisas o Senhor tem falado por meio da palavra dele. E que em nome de Jesus, amém? Que possamos a cada momento ouvir a palavra de Deus. E eu digo aos irmãos que para a gente falar sobre o Sermão do Monte, é a gente pregando o sermão que Jesus pregou. Então que complicado que é você conseguir expor. Então eu peço a Deus as misericórdias de Deus, para que nós possamos continuar expondo, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vemos, especialmente no Sermão do Monte, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade que Jesus expõe as Escrituras e nos dá um princípio de vida. Amém? Mateus 6, a partir do versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Amém? Abaixe sua cabeça em reverência a Deus e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós lemos a Tua palavra e nós te pedimos, Deus, aplica em nosso coração, que possamos ser admoestados, que possamos ser constrangidos pela Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos bem sabem que quando nós vemos a palavra de Deus em João 16:33, fica claro que Jesus não disse que nós estaríamos isentos de preocupação. Um grande engano que às vezes vem na nossa mente, ou então nas mídias televisivas, vem para Cristo e você não vai ter nenhuma preocupação. E aí as pessoas acham que o fato dela aceitar Jesus é que não vai ter nenhuma preocupação e tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar tranquilo. Aí depois, com o tempo, ela se frustra e vê que não é bem assim. Mas a palavra de Deus em João 33, Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições. Então ele garantiu que nós teríamos aflições, ele garantiu que nós teríamos preocupações. E quantos aqui têm preocupação? Eu tenho um monte, né? Daria para a gente dividir aí um monte de preocupações. Mas na parte B desse versículo diz: mas o Senhor Jesus ensinava. Aqui Jesus ensina, né, para nós. Ele diz: mas tem coragem, eu venci o mundo. Amém? Então se ele venceu o mundo, se ele sofreu por aflições, ele venceu, com ele nós também podemos vencer, em nome de Jesus. E amados, para nós entendermos melhor esta palavra, eu quero voltar um pouco atrás, para nós termos um pano de fundo, para a gente entender a profundidade dessa palavra. E eu vejo que lá atrás, no versículo 19, nós vemos que o Senhor Jesus, ele fala sobre tesouros na terra. E 3 mitos que eu queria nessa introdução derrubar junto com vocês é o seguinte: o primeiro mito é: o cristão não pode ser bem-sucedido. Gente, o cristão ele pode ser bem-sucedido, sim, na área profissional, nas finanças, mas há uma diferença. Mas às vezes, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, como nós já falamos durante esse sermão, em relação ao jovem rico. O jovem rico, ele se aproximou de Jesus, querendo algumas coisas. O que ele queria? A salvação. Jesus, como que eu faço para ser salvo? E Jesus disse: siga a lei e você vai ser salvo. Ele falou: mas eu já sigo a lei. Aí Jesus falou: então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Então o jovem rico, ele se entristeceu e foi embora. Por quê? Porque o coração dele estava nas posses, nas coisas terrenas e ali nas riquezas. Nós vemos também como nós
comentamos também durante esse sermão com os irmãos sobre o cordão franciscano de São Francisco de Assis, que tinha 3 dobras, e cada dobra representava uma coisa. E a primeira dobra era pobreza, a segunda dobra era castidade, e a terceira obediência. Ou seja, aquele devoto de São Francisco de Assis, ele não podia ter nenhuma posse, não podia ser rico, não podia ter dinheiro. Então eles vestiam aquela roupa de saco e o cordão de 3 dobras representando a pobreza. Mas amados, tudo isso que vem na nossa mente, que o cristão ele não pode ser que ele não pode ser bem sucedido, isso é um mito. Ele pode sim ser bem sucedido. E o segundo mito que nós vamos derrubar aqui é: se você não é bem sucedido, então significa que você não é abençoado. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm grandes posses, não têm grande quantia de dinheiro, talvez no banco, ou muitas casas por aí, mas são extremamente ricas. Ricas, não em coisas terrenas, mas em tesouros no céu. E às vezes, se uma bênção acontece na sua vida, você fala: eu sou abençoado. Mas se a bênção não acontece, você fala: então eu não sou abençoado. Mas espera aí, se hoje uma pessoa aqui fosse curada, não ia ser uma grande bênção? Imagina, uma pessoa talvez vir aqui sem andar e sair daqui andando. Nossa, que bênção! Mas deixa eu contar uma coisa que eu acho que você sabe: cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, essa mesma pessoa que recebeu a cura, o que vai acontecer com ela? Cedo ou mais tarde ela vai morrer. E aí, para onde vai a cura que aconteceu com ela? Talvez do joelho, da perna, o que fez ela caminhar? Meus amados, vai continuar aqui. Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente busca Deus pelas bênçãos, e a gente acha que quando a gente não recebe esse tipo de bênção, uma cura, dinheiro, posses, ser bem sucedido, significa que não somos abençoados. Mas não é verdade, isso é um mito. E o terceiro mito: tudo que eu tenho aqui nesta terra está protegido. Ou seja, você aceitou a Jesus, então você pode sair daqui tranquilo, que nada de ruim vai acontecer. Amados, outro mito, tanto que no versículo 19 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Então o Senhor Jesus está nos dizendo que nós estamos no mundo, mas nós estamos sujeitos aqui a ser roubados. Nós estamos sujeitos em relação a coisas terrenas, que as traças e as ferrugens corroem. Mas aí no versículo seguinte, no versículo 20 diz: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Então o que Jesus está dizendo, a analogia que ele está fazendo: ao invés de você juntar tesouros nessa terra, aonde você pode ser roubado, aonde pode ser perdido, aonde pode ser corroído, juntem tesouros aonde? No céu. E esses tesouros sim estará protegido. Mas uma pergunta que vem na nossa mente: como que a gente faz para a gente conseguir juntar tesouros então no céu? Como isso é possível? Meus irmãos, tem várias formas. E uma das formas que eu vejo é sermos imitadores de Jesus. Gálatas 5, no versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós agimos dessa forma, e todas essas formas aqui são formas relacionais, da forma com que eu me relaciono com o próximo, quando eu deixo isso evidente em minha vida, eu estou juntando tesouros no céu. Por exemplo, quando tem uma situação aonde você fica com raiva, aí o que você faz? Você age com amor. Isso é uma maneira de você ser mais parecido com Jesus. Quando alguma situação vem para te entristecer, e você vê que a sua alegria ela vem do alto,
E você está alegre, mesmo em meio à dificuldade, você está alegre, porque a sua alegria está no Senhor, não nas coisas desse mundo, ou o que pode acontecer nesse mundo, e por aí vai. Uma outra forma também de você juntar tesouros nos céus, em Mateus 22 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, uma forma de você juntar tesouro, você e eu juntar tesouro no céu, é quando nós, de forma vertical, nós amamos a Deus, nós buscamos a Deus, como nós fizemos aqui durante o louvor. Nós sentimos a presença de Deus, e queremos mais a presença de Deus do que as bênçãos terrenas que Ele pode me dar e que Ele pode te dar. E quando nós fazemos isso de forma vertical, buscando a Deus, nós estamos juntando tesouro no céu. Mas Ele diz, o segundo mandamento qual que é? Simplesmente amar o próximo como a você mesmo. Eu costumo dizer que para você amar o próximo, primeiro você precisa se amar, porque se você não se ama, como que você vai amar o próximo como a si mesmo? Então, amados, quantas oportunidades que nós temos de amar o nosso próximo. Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado aí, ó. Esse é o mandamento, você amar o seu irmão, amar o seu próximo. Só que, amados, o próximo é só quem está aqui do teu lado? É só quem está aqui na igreja? Não, o próximo é o próximo. Qualquer um que se aproxima de você, você tem que amar. E assim nós juntamos tesouros no céu. E no verso 21, aqui, na sequência, o Senhor Jesus diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E olha que analogia incrível que o Senhor Jesus faz. Primeiro ele fala de tesouro no céu, depois ele fala de tesouro na terra, e depois o que ele vai falar? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração do quê? Das coisas dessa terra. Quem disse que tesouros e coisas boas não podem vir da terra? Só que Jesus está dizendo, quando ele diz, onde está o tesouro, aí está o teu coração, ele está dizendo, não esconda o teu coração, não coloque o teu coração, não venha e faça com o seu coração, ele se alimente daquilo que é terreno, mas sim, tesouros no céu, daquilo que é espiritual. E há uma diferença imensa, é sutil, mas é uma diferença imensa ao mesmo tempo. E amados, a palavra de Deus em Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, e você responde aí dentro, não alto, no seu coração. Aonde está o teu coração? Será que você e eu, nós estamos com o nosso coração, com o nosso tesouro, mais para as coisas terrenas? Ou será que o nosso coração está mais inclinado para coisas espirituais? Nós estamos falando sobre preocupações da vida, que é o tema desta mensagem. Mas eu pergunto para você, aonde está o teu coração? Porque a palavra que nós lemos diz: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Será que você e eu, será que nós temos valorizado mais as coisas do alto do que as coisas terrenas? Será que o tempo que nós investimos, porque o tempo, gente, é um tesouro. Eu me lembro na época da pandemia, uma pessoa próxima, um amigo, que estava ali trabalhando num leito de hospital, e chegou uma pessoa muito rica, e ela queria um leito ali para um ente querido, e não tinha leito, não tinha ninguém lá, não tinha nenhum leito disponível, melhor dizendo. E essa pessoa chegou e falou assim: ó, quanto que você quer? Aí, tentou ali, você quer 50 mil? Você quer 100 mil? Quanto que você quer para conseguir um quarto para o meu ente querido? E a resposta foi: não tem quarto. Não interessa o dinheiro que você vai investir, não tem quarto.
E o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Que muitas vezes nós achamos que o tesouro é só essa questão de dinheiro, mas não, é o tempo. Será que essa pessoa não colocaria tudo que ela tinha de dinheiro, talvez para o ente querido dela, poder ter alguns dias a mais? Será que no final da sua vida e da minha vida, tudo que você conquistou aqui terreno, você não daria para você, ou para um filho, ou para um ente querido, para que a pessoa vivesse um pouco mais? E esse mesmo tempo que nós temos, que é o tempo que você tem investido mais nas coisas terrenas, ou nas coisas espirituais, nas coisas do alto? Meus irmãos, precisamos valorizar aquilo que é eterno. Nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que é eterno. E na sequência desse texto nós vemos que no versículo 22 e 23 fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Então diz assim, nesse pano de fundo aqui da nossa mensagem, da mensagem de Jesus: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão. Meus amados, Jesus está dizendo aqui que tudo em nossa vida tem muito a ver com a forma com que nós enxergamos as coisas. E quando Jesus declara aqui dizendo que os olhos, eles são lâmpada para o nosso corpo, e que se eles forem bons, tá ok, mas se forem maus, não tá ok. Ele está querendo dizer que tudo tem a ver com a forma com que nós enxergamos. Eu não sei quantos aqui já viram, mas uma vez colocaram uma foto de uma leoa. E essa leoa, ela estava pegando o filhote dela, e quando você olhava a foto assim de forma frontal, parecia que ela estava engolindo a cabeça dele. E às vezes isso na natureza acontece. Quando percebe que o filho está com alguma doença, a mãe vai lá e destrói, ela mata ali o filho para que ele não sofra no futuro. Aí você olha a foto e você vê a leoa com a boca assim na cabeça, e você fala: meu Deus, misericórdia, olha o que está fazendo com o filhote. Mas foi tirado também uma foto de outro ângulo. Na verdade, ela estava pegando aqui no colarinho dele e carregando ele. Aí você começa a olhar e você fala: nossa, que mãe carinhosa. Existe uma outra imagem também, que se você olha a imagem de um jeito, parece que é um coelho. E se você olha de novo, você percebe que na verdade é um pato. Então tudo vem diferente. Amém? Eu trouxe as imagens, é que não funcionou ali, mas é como se fosse uma ilusão de ótica. Então se você olha por um ângulo, parece que é um coelho. Se você olha por outro ângulo, parece que é um pato. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que tudo vai da forma com que nós enxergamos as coisas. E em nome de Jesus eu quero profetizar em nossa igreja olhos espirituais. Que diante de uma situação complicada, que todos nós estamos sujeitos a passar, que possamos olhar com os olhos de Cristo, não com os olhos carnais. Porque se nós olharmos com os olhos carnais, nós vamos ver trevas. Mas em nome de Jesus, que eu e você possamos olhar toda e qualquer situação com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. Por isso que os olhos, eles são lâmpada para o corpo. Eu não sei a situação que você tem passado na sua casa, na sua família. Eu não sei quantas oportunidades de você talvez se irar com alguém, ou tantas vezes que você se frustrou, talvez com a igreja, talvez com uma pessoa, talvez com algum pastor, talvez alguma pessoa falou palavras, e essas palavras têm te trazido trauma. Que em nome de Jesus você possa olhar tudo isso com olhos espirituais e enxergar de uma forma diferente, porque a palavra de Deus vai nos dizer que tudo é na mente. Transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que vocês possam saber o que é bom, perfeito e agradável. E só Jesus sabe o que é bom, perfeito e agradável, mas para isso precisa renovar a nossa mente. Por isso que Paulo diz: eu aprendi a viver na pobreza, eu aprendi a viver na riqueza, eu aprendi a viver com saúde, sem saúde, em todo e qualquer momento eu aprendi a viver para Deus. E é isso que eu e você, nós precisamos entender diante das preocupações da nossa vida. E de novo, eu não sei a preocupação que você tem passado. Jesus disse que você teria preocupação, mas se algo tem te preocupado, se algo tem impedido você de você viver o sobrenatural de Deus na tua vida, se caso você tenha enxergado coisas terrenas apenas, com olhos carnais, em nome de Jesus, que nessa noite você possa receber olhos espirituais, e que você veja a diferença. Não que a situação ela vai mudar de um dia para o outro, porque pode ser que não mude, e deixa eu falar baixinho, pode ser que piore, porque a vida de Paulo piorou, a vida dos discípulos pioraram. Só que não interessa a luta que venha, não interessa, porque nós temos uma mente de Cristo, nós temos uma mente renovada. Isso é muito lindo, isso é o sobrenatural de Deus, que começa através da forma com que nós enxergamos a situação. Por isso que Romanos 12:2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto é, meus irmãos, que quando em Números 13, Josué e Caleb, eles foram levados como espias, para poder espiar ali a terra prometida, e os irmãos bem sabem que todos eles voltaram ali, a maioria deles, perplexos, porque o povo que estava lá, era um povo muito forte, era um povo ali que tinha uma grande estrutura em todos os sentidos. Nos olhos deles, seria impossível vencer aquele povo, seria impossível assumir ali a terra prometida. E eles começaram a se lamentar, mas dois deles ali, Josué e Caleb, olharam diferente. Eles olharam dizendo: o mesmo Deus que ali no deserto nos sustentou, também vai abrir a porta para nós entrarmos na cidade que mana leite e mel, na cidade prometida. E ali eles entraram em Jerusalém e eles venceram, porque eles viram, alguns deles viram de forma diferente. E eu peço em nome de Jesus que nós como igreja possamos olhar as situações assim como Josué e Caleb, de uma forma diferente. Nós vemos também Abacuque, no livro de Abacuque, quando você tiver uma oportunidade, se você não leu, lê, se você já leu, leia de novo. Abacuque, ele fica o livro inteiro ali, se lamentando e pedindo para Deus algo. Deus, não venha, não devasta o povo, dê uma oportunidade para que o povo possa se render a Ti. E Deus vai avisando: eu vou passar como um rolo compressor, e eu vou destruir. Aí, mas como pode levantar um povo pior do que a gente para destruir a gente? Olha os olhos carnais, está tudo dando errado. E às vezes acontece comigo, às vezes acontece com você, eu tenho certeza. Às vezes a gente olha a situação e a gente fala: Deus, mas por que você não age? Por que você não faz? Por que as coisas não acontecem? Mas você está olhando com os olhos carnais. Aí há uma mudança, uma metanoia na mente ali de Abacuque. E aí é onde ele escreve um dos textos mais lindos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei. E o interessante é que você não vê mais relatos de Abacuque na Bíblia. Provavelmente na invasão ele foi morto, só que ele entendeu, virou uma chave. E essa chave que eu rogo, irmãos, essa chave que eu rogo para que mude a tua mente, para que mude em nome de Jesus, e você tenha os olhos e você tenha a mente de Cristo Jesus. Aleluia. Amados, na sequência, no versículo 24, nós vemos aqui no título: dois senhores. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um
e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro? Você não pode servir a dois senhores, que no caso aqui é a Deus e também as riquezas. E as riquezas aqui está representando as riquezas deste mundo. Não tem como você estar preso nas coisas desse mundo e ao mesmo tempo você servir a Deus. Ou é a Deus ou é o mundo. Simples e objetivo. É desta forma. Tanto que Billy Graham, amém? Se os slides estiverem rolando, passa para frente até você ver a foto do Billy Graham. Amém? Glória a Deus. Olha lá a leoa, gente. Volta um rapidinho. Aí, beleza. Ó, e a leoa, e aí são os dois aspectos dela, tá vendo? Em um aspecto ela está enxergando. A gente enxerga ele comendo a cabeça do filhote, e na outra ela está carregando ele. Aí passa a próxima imagem, por gentileza. Isso, aí ó. O que vocês estão enxergando? Pato. Quem está enxergando pato, levanta a mão. Amém? Alguém está enxergando coelho aí ou não? Ah, alguns enxergaram pato, outros enxergaram coelho. Agora está vendo coelho. Tá vendo? Gente, tudo é a forma com que a gente olha a situação, aí muda tudo. Pode passar um pouquinho para frente, por favor? Aí, ó. Pode voltar para o Billy Graham, por favor. Aí. Dois senhores. Gente, essa foto do Billy Graham. E olha essa frase que esse homem colocou. O maior fracasso é ter sucesso em coisas que nos afastam de Deus. De novo, o maior fracasso, meu irmão, que você pode ter na tua vida, é você ter sucesso em alguma coisa, só que esse sucesso vai afastar você de Deus. E o que a gente vive procurando? Querendo ou não, pode ser sincero, meus irmãos, é o sucesso, é que tudo dê certo. Só que deixa eu te falar, irmão, o que esse sucesso pode se tornar uma maldição na sua vida, se você colocar o seu coração nesse sucesso, e não o teu coração em Deus. E de novo, não tem problema você ter sucesso na sua vida. Eu oro para que você tenha sucesso. Muitos irmãos vêm com algumas indagações e a gente ora para que ele tenha sucesso em determinada área na vida dele. Só que, irmãos, isso jamais pode tomar o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Quantos entenderam esse pano de fundo até aqui? Agora eu quero convidar você a ler na sequência um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Essa imagem que os irmãos estão vendo, esse local, nós vemos que foi, claro que não dá para a gente precisar aonde foi que Jesus escreveu o Sermão do Monte, mas aí seria o Monte das Bem-aventuranças. E nesse Monte das Bem-aventuranças era mais ou menos esse cenário que Jesus via. Pode passar a próxima imagem, por gentileza? E ali era de frente com o mar da Galileia, e aonde juntou a multidão ali. E o interessante é que no ensinamento de Jesus, no Sermão do Monte, quando ele diz, olhe para as aves do céu, muito provavelmente estava passando as aves do céu ali. Quando ele diz, olhe para os lírios do campo, não só eu que visto eles, muito provavelmente as pessoas viam os lírios do campo ali, literalmente. Então era esse ambiente que Jesus, ele falava, e é sobre esse ambiente que eu quero que você sinta, que você tente imaginar na sua mente Jesus, pregando no Sermão do Monte, dizendo essas palavras, e durante essas palavras, ali nesse ambiente, aonde Jesus, ele conseguia de uma forma didática, ali uma extraordinária didática, ali transmitir as verdades do reino de Deus, de forma simples, mas ao mesmo tempo, de forma profunda. Eu convido você a acompanhar comigo, Mateus 6, a partir do versículo 25, e nós vamos terminar no versículo que nós lemos no começo. E a palavra de Deus vai nos dizer, eu peço para que você preste bem atenção, se você quiser acompanhar comigo no telão,
para você me acompanhar com a mesma versão, aí facilita a gente compreender as verdades da palavra. Mas diz assim, ó: por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Amém? Imagina Jesus dizendo: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Ele não mandou Jesus Cristo para morrer pelas aves, ou por qualquer animal, mas por você, meu irmão. Ele te amou, na cruz do Calvário, Ele entregou o melhor que Ele tinha por mim e por você. E Ele está dizendo aqui, que você é muito mais do que as aves que são sustentadas no céu. Ele continua dizendo, meu irmão, minha irmã, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E deixa eu te falar uma coisa: a preocupação da nossa vida, ela está aí. Nós já falamos que isso vai acontecer. Isso nos deixa ansiosos para que a gente resolva as coisas. Será que vai dar certo? Será que não vai? Ele está dizendo: olha, não se preocupe, não se preocupe. Mas ele continua dizendo que quando a gente se preocupa, não adianta nada. Você se preocupar, você passar a noite preocupado, você estar ansioso, não vai mudar nada, nenhum côvado na sua vida. Via de regra, côvado seria mais ou menos meio metro, né? Os antigos vai dizer que seria da ponta da mão até o cotovelo, mais ou menos meio metro. Não vai mudar nada. Ou seja, o que vale a ansiedade e a preocupação? Nada. É isso que Jesus está dizendo. Não vai mudar nada você ficar preocupado, e ainda mais você colocar isso dentro do seu coração. E no versículo 28 diz: e porque se preocupam com o que hão de vestir? Observe como os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu porém afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se o Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Deus pode fazer por mim e por você. Se Ele faz pela erva do campo, que depois vai ser queimada, por mim e por você Ele faz. E Ele tem uma promessa para mim, Ele tem uma promessa para você, promessa de bênção, como diz a Bíblia, e não de mal. Mas para isso nós precisamos mudar uma chave, e eu creio que essa chave vai ser mudada nesta noite. Se você tem pensado em mal, se você tem enxergado mal, se você tem se preocupado demais com as coisas terrenas, hoje você vai sair daqui leve. Você vai, em nome de Jesus, colocar as suas preocupações aos pés da cruz e vai dizer assim, em nome de Jesus, com intrepidez: eu vivo mas aqui na terra, mas eu sou do céu, eu sou de outro lugar, em nome de Jesus. E não há preocupação que vai te prender, que vai te enraizar. E se há alguma maldição que tem te enraizado, nós vamos orar e vai cair por terra em nome de Jesus, porque não há poder das trevas, não há nada terreno que pode contra o poder do nosso Deus. E eu creio, meu irmão, eu creio no poder de Deus, em nome de Jesus. E aqui vai continuar dizendo, no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios, aqueles que não creem em Deus,
porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Meu irmão, eu não sei o que você anseia. Eu espero que você não esteja ansiando mais as bênçãos do que a presença de Deus, porque aí é um erro grave. A gente ansiar mais, ou esperar, ou orar a Deus só querendo bênçãos, 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 bênçãos. E o que Ele sempre quis em toda a história. Sim, Ele pode te dar bênçãos. Ele sabe o que você precisa, como está dizendo no texto. Mas que você possa buscar Ele por quem Ele é. Você possa buscar Ele pela presença dEle. Que a presença dEle seja muito mais como se fosse uma criança querendo estar próximo do pai, só pelo que o pai pode dar a ela. Mas quando ele não tiver nada para dar, a criança se afasta, porque ela não quer a presença do pai. Então que não possamos ser essa criança, que quer, que vem à igreja, que compartilha das coisas, que está junto, mas só esperando bênçãos de Deus. Porque a verdade, meu irmão, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E em nome de Jesus, que possa mudar isso em nossa mente. Se tem alguém que pensa assim, mas ainda assim, Ele sabe o que você precisa. Amém? Ele sabe o que você precisa. E às vezes, Ele não envia o que você precisa, porque Ele sabe que se você receber a bênção que você tanto quer, você vai sumir do mapa, né? Muitos usam essa ilustração de uma pessoa que pediu a Deus e pediu um carro, eu quero um carro. E quando ela conseguiu comprar o carro, todo fim de semana era praia. E não queria saber mais de Deus. Então, amados, que possamos em nossa vida mudar a nossa mente. E aqui continua dizendo, e aqui é o texto que nós iniciamos essa mensagem. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Há um pastor que fala que a gente deve buscar Deus, né? A bênção vem de reboque, vem depois. Então, amados, espera, amém? Mas não se aproxime de Deus esperando algo em troca. Apenas Deus em primeiro lugar. É isso que esse texto está dizendo, que nós estamos expondo para os irmãos. E no final, aqui eu sei que é difícil, mas diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Deixa as preocupações de amanhã, meu irmão, para amanhã. Agora eu fico imaginando Jesus ensinando tudo isso. E agora uma pequena parte do Sermão do Monte que nós acabamos de ler juntos. E quantos ensinamentos nós podemos ter, que nós podemos aprender. Mas em nome de Jesus, nós possamos virar a nossa mente e entender que as preocupações da vida terrena não se comparam com o poder de Deus e a glória de Deus a ser revelada em nós, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, pode passar para o próximo slide, por gentileza, que em primeiro lugar, pode passar de novo, amém? Mais um, pode continuar, amém? Em primeiro lugar, estar ansioso não resolve nada. Resolve alguma coisa, meus irmãos? Está ansioso? Vai mudar alguma coisa depois? Vai acrescentar alguns dias na tua vida? Não. Basta cada dia o teu mal. E em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, valorize aquilo que é eterno. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente. E agora você tem essa oportunidade de você valorizar aquilo que é eterno. Eu sei que é difícil. Eu tenho também os meus sonhos. Eu tenho também os meus anseios, as minhas frustrações. E eu sei que vocês também têm. E eu estou falando de coisas terrenas. É como se fosse que as raízes
começassem a pegar em nossa perna, nosso braço, e tentando enraizar a gente no mundo. Mas Jesus está com a sua grande e forte mão, querendo pegar você que está se enraizando no mundo, e arrancar você com força, para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. E eu sei que assim como eu, você também quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas tudo começa quando nós valorizamos aquilo que é eterno, mais do que aquilo que é terreno. E uma nota de rodapé aqui, eu quero deixar para os irmãos: não significa que você não deve trabalhar, não significa que você não deve correr atrás dos seus sonhos. Corra, apenas não valorize mais isso do que aquilo que é eterno. E que em nome de Jesus possamos entender. E para concluir, Colossenses 2:20 diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda estivesse no mundo? Se você recebeu o Espírito Santo dentro de você, que é espiritual, por que você se sujeita às coisas desse mundo? Por que as coisas desse mundo têm te preocupado? E também Colossenses mais adiante 3:1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu não sei aonde está o teu coração. Seria impossível eu saber se o seu coração está enraizado, mas eu creio em um Deus, que Ele pode mudar a sua vida. E quando eu digo mudar a sua vida, eu não estou dizendo da vida terrena. E de novo, pode ser até que algumas coisas piorem, mas a questão é a forma com que você enxerga. Em nome de Jesus, Deus está te dando olhos espirituais nesta noite, para que tudo que nós falamos aqui não fique aqui. E como nós sabemos que a nossa missão, ela começa daqui para fora. Quando você sair aqui do prédio, aí que começa a sua missão e a minha missão. E aí que em nome de Jesus você possa olhar toda e qualquer situação de forma espiritual. Amém? Quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós lemos a Tua maravilhosa mensagem, Senhor Jesus, dada ali no Sermão do Monte. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, todo esse mundo que tem nos prendido, todo o sucesso que tem nos afastado, ou qualquer coisa desse mundo que tem nos afastado, que esteja caído por terra em nome de Jesus. Que nada terreno possa continuar puxando para esse mundo, mas que em nome de Jesus possamos deixar-nos ser levados pelo vento do Espírito Santo para as coisas espirituais, em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguém aqui que chegou nessa casa preocupado com situações de família, com contas para pagar, seja qual for, ó Pai, seja qual for a preocupação, eu creio que a sua presença é maior do que qualquer preocupação deste mundo, e que em nome de Jesus possamos ser realmente transformados pela renovação da nossa mente, que possamos entender as coisas espirituais e viver para as coisas espirituais, não só para as coisas terrenas, e que em nome de Jesus possamos ser admoestados pelo poder de Deus. Aleluia. Nós vamos louvar, mas eu não sei como que você já chegou nesta casa. Eu também não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor. Mas se por um acaso você está afastado dos caminhos do Senhor, e talvez durante essa mensagem você lembrou de um monte de preocupação que veio, momentos mais difíceis da sua vida, aonde você colocou a sua cabeça no travesseiro ali, só você, e só Deus sabe as palavras que você falou. Quantas vezes você quis desistir até mesmo de Deus ou das pessoas,
Mas nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade, como se fosse Jesus aqui recitando no Sermão do Monte, dizendo: meu filho, para de se preocupar, eu te amo, eu estou contigo, eu sei o que você precisa, não se preocupa, eu tenho uma vida eterna. Mas para isso é necessário que você dê um passo, e eu digo um passo de fé, um passo para a vida espiritual. Isso não significa que tudo vai mudar na sua vida de uma hora para outra, e que bênçãos sem medidas vai acontecer, não necessariamente. Mas você vai começar a enxergar com outros olhos, e você vai ver com os olhos de Cristo, como que é bom viver, como que dependente das preocupações, é bom viver, como é possível você descarregar todos os seus anseios aos pés da cruz, e viver uma vida transformada, uma vida diferente. E se você quer se reconciliar com Cristo, ou aceitar a Jesus nessa noite, eu quero simplesmente orar por você. E o convite também não é para você mudar de religião, porque nós pregamos a palavra, e a palavra diz que não é religião quem salva, meu irmão. Quem salva é Jesus. Jesus salva. E se você quer aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Cristo, levante uma de suas mãos, que eu quero simplesmente orar por você. Faça esse ato de fé, esse ato de coragem. Eu quero simplesmente orar por você, porque a palavra nos diz que se você com a sua boca, você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é um passo de fé, e você terá a salvação, e você vai viver num lugar, assim como eu, assim como nós, um lugar diferente, um lugar onde não haverá problema, onde não haverá dor. Então, se você quer aceitar a Jesus, levante uma de suas mãos, que eu quero simplesmente orar por você. Se não há, ou se alguém está assistindo pela transmissão, por nossa rede social no YouTube, deixe uma mensagem, que nós queremos falar com você, nós queremos estar juntos com você, te ajudar nesta caminhada. E se por algum acaso alguém aqui sentiu, mas por algum motivo ficou com vergonha de vir aqui à frente, procure um dos pastores. Nós queremos te ajudar nesta caminhada, mesmo falhos, pequenos, mesmo carecendo do amor de Jesus, mesmo após essa mensagem, às vezes preocupado com alguma coisa, mas juntos nós somos mais fortes. E a família IBNRP, nós queremos, em nome de Jesus, andar juntos rumo àquilo que é eterno, em nome de Jesus. Eu quero também orar por você.